O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Ok, meus irmãos, mais uma vez, que alegria dividir essa noite com vocês. Estou muito feliz com o convite, a oportunidade, tenho ouvido muito sobre o bom nome dessa igreja, especialmente o envolvimento de vocês com a responsabilidade social, no seu entorno, e isso é maravilhoso. Ouço também sobre a responsabilidade grande com a palavra de Deus, característica de igrejas presbiterianas do Brasil. E que alegria, que honra, mais uma vez, para mim estar aqui essa noite com vocês. Nós vamos conversar sobre louvor e adoração. Essa tem sido, para mim, uma área de não apenas experiência prática, mas também de estudo e pesquisa. Eu sou ministro de louvor desde a minha adolescência. Eu me lembro que na minha adolescência, eu sofri um pouco para entender, porque às vezes eu estava lá para tocar as músicas no culto, no período de louvor, e aquilo não me parecia tão importante para fazer para o reino de Deus. Tanto para as pessoas que estavam na igreja, que às vezes chegavam até no final do período de louvor, quanto para própria liderança que muitas vezes dizia para mim o seguinte: toca umas musiquinhas para esquentar o povo e depois a gente vai fazer as coisas importantes do culto, né? Ou pior ainda, vai tocando aí para o povo ir chegando, aí depois que o povo chegar a gente começa o culto. Eu ficava pensando, gente, mas foi para isso que Deus me chamou? Esquentar o povo, chamar o povo para entrar na igreja? Eu ficava pensando, gente, vamos lá chamar eles. Para que a gente ensaiar uma música para tocar, para o povo entrar? Onde é que está o sentido disso? Eu me lembro que no meu começo, assim, eu me converti com uma paixão enorme por Jesus. Eu queria servir a Jesus com a minha vida toda e eu queria fazer algo realmente relevante para o reino de Deus. E sabe o que eu fiz? Com esse meu breve histórico musical frustrado, eu abandonei a música. Eu fui ser missionário. E aí, nessa agência missionária, com 19 anos eu já fui para essa agência missionária servir, e eu me lembro que nós fazíamos evangelismo nas ruas, nas escolas e presídios e trabalhos. Aí eu falei, agora eu estou fazendo uma coisa importante para o reino de Deus. Essa coisa de musiquinha para esquentar o povo, né? Desliga o ar-condicionado que o povo já esquenta, é mais fácil. Agora eu estou fazendo algo que Deus realmente assim considera como importante. Mas o tempo foi passando. E eu me lembro, mesmo dentro ali da missão, sempre, Fabiano, você pode ministrar louvor hoje no culto? Fabiano, você pode? E meu coração sempre inclinado e o Senhor sempre dizendo, o Espírito de Deus sempre renovando no meu coração uma consciência, uma confirmação de que eu havia sido criado para isso. Até que, muito mais por obediência do que por desejo, eu voltei a me dedicar a louvor e adoração, e aos poucos eu fui descobrindo que é muito mais do que música. Nós, como igreja da Vineyard, entendemos o louvor e a adoração, esse período que nós acabamos de ter aqui agora, como uma experiência de encontro. Uma experiência de encontro entre a igreja e Jesus, o noivo e a noiva. João Batista disse que a noiva irá para onde o noivo está. Ele simplesmente fez o trabalho de preparar o caminho para que isso acontecesse. O que a equipe de louvor estava tentando fazer aqui agora há pouco era exatamente isso. Preparar um caminho. As músicas são setas. As músicas são indicadores que apontam para a igreja, para nós. Apontam para Jesus e apontam para uma realidade onde nós podemos de fato experimentá-lo e senti-lo. Encontro de fato com Jesus. As palavras louvor e adoração, elas têm diversas traduções na nossa Bíblia, tanto do hebraico quanto do grego. Mas para simplificar bem essa história, eu gosto de duas delas. Louvar é elogiar.
Nós fizemos isso agora há pouco. Nós elogiamos a Deus com várias expressões, elogiamos o seu amor, a sua graça, elogiamos a sua misericórdia, a sua bondade, sua fidelidade, não é? As músicas nos ajudaram a elogiar o Senhor, nós estávamos o louvando aqui. E a segunda palavra, adoração, também, diversos significados, mas um deles se destaca, que é o se render, o se entregar. E o período de louvor e adoração para nós também é um constante convite, porque quem adora a Deus se aproxima de um trono, não é verdade? Todas as vezes que na palavra de Deus nós encontramos uma experiência de adoração perfeita, que é aquela que acontece lá no céu, em Apocalipse, por exemplo, uma janela do céu é aberta para que você enxergue como a adoração acontece lá. E quando nós olhamos esse momento, existe um trono e existem seres que simplesmente estão reagindo ao trono e à presença daquele que está sentado no trono. Então, toda vez que nós nos aproximamos do Senhor para o adorar, nós nos aproximamos de um trono, de um rei. E é por isso que a adoração é um constante convite para se dobrar, para proskuneu, para dobrar-se e reverenciar o nosso rei, nessa experiência de encontro. Eu queria ler um texto com vocês agora, meus irmãos, que fala de um encontro que me ensina tanto, e nós vamos entender um pouco mais do que nós podemos de fato experimentar e provar nesses nossos convites para nos encontrarmos com Jesus de uma forma especial, em louvor e adoração. Então abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 24, vamos ler do verso 13 ao 33. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 13 ao 33. Que bonito esse barulho de Bíblia de papel, as páginas se mexendo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 13 a 33, nos diz assim, palavra do Senhor para nós. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falavam. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles.
Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu-lhe graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Vamos agradecer pela palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra diante de nós, escrita, mas também vivificada pelo Teu Espírito que está aqui. Nos ajuda a compreender a vontade do Senhor através desse texto para cada um de nós, e que a palavra seja mais uma vez poderosa e transformadora em nossos corações. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler começa dizendo que alguns discípulos estavam a caminho de um povoado, e Jesus, então, ele toma a iniciativa e se aproxima deles. Essa é a primeira coisa importante para aprendermos sobre os nossos encontros com Jesus. A iniciativa sempre será dele, porque ele tem prazer e desejo em nos encontrar. Foi assim desde o jardim, não é? O Senhor vinha até o jardim para ter um encontro com o homem. Porém, nós sabemos que o pecado, a primeira coisa que o pecado vai afetar é essa experiência tão preciosa que o homem tinha de encontrar pessoalmente, de desfrutar desse encontro pessoal com o Senhor. Quando ele se aproxima por causa do pecado, o homem então começa a se esconder desse encontro, a se esconder dessa experiência. Mas Jesus segue sendo aquele que toma a iniciativa para nos encontrar. E como o pastor Samuel orou agora há pouco, ele mesmo na cruz fez tudo o que deveria ser feito para que nós tivéssemos outra vez o privilégio de termos encontros com Jesus, através do novo e vivo caminho que ele nos abriu, isto é, do seu corpo, como diz o autor de Hebreus, não por méritos humanos. Nós somos convidados a entrar no Santo dos Santos, a presença real, viva de Jesus entre nós. Cada um de nós temos o acesso oferecido por Jesus e temos a expectativa do próprio Jesus que nós entremos, que nós nos encontremos com Ele. A iniciativa foi dele desde o início e continua sendo. Ele quer se encontrar com você todos os dias. Ele quer que você tenha encontros transformadores com Ele. A iniciativa é de Jesus, nós lemos no texto, ele se aproxima. Mas outra coisa que nós lemos no texto aqui também é que, apesar de Jesus ter se aproximado, eles não conseguiram reconhecer, eles não conseguiram identificar, os olhos deles foram impedidos de reconhecer a Jesus. Isso também tem algo importante para nos ensinar. Nós podemos estar caminhando muito perto de Jesus, nós podemos ter Jesus ao nosso lado, nós podemos inclusive estar no lugar onde Ele está, porém não necessariamente estar em sua presença. Sabia disso? Essa expressão, estar na presença do Senhor, ou entrar na presença do Senhor, é uma expressão bíblica, porém um pouco difícil de entender, porque como você pode entrar na presença daquele que está em todo lugar? Você não pode entrar na presença de alguém que você nunca saiu da presença, não é verdade? Então, por que a Bíblia nos convida, por várias vezes, vamos entrar na presença de Deus? O que a Bíblia quer dizer? Claro que nós não entramos e saímos da presença de Deus. Não é Deus que está em todo lugar, inclusive, é tudo que está em Deus, não é verdade?
Agora, quando a Bíblia diz vamos entrar, ela está nos convidando a tomar uma consciência maior, mais real da presença de Jesus. Porque de fato você pode estar em um lugar onde Jesus está e não necessariamente estar na presença dele. Um exemplo claro, para que você entenda o que eu quero dizer. Quando minhas filhas eram menores, hoje elas estão aqui, inclusive hoje está aqui a minha família toda. Ela pediu para eu não dizer para elas levantarem. E eu tenho juízo. E eu sou um marido obediente. Mas levantar a mão não tem problema, né, gente? Dá um oi aí, minha esposa. Ali, as minhas 2 filhas para a igreja. Sorriso lindo, maravilhoso da minha esposa. Aniversário dela hoje, gente. Viemos para São Paulo, vim aqui ministrar, quando disse para ela assim, tem um convite para o dia 2 em São Paulo, mas é seu aniversário. Ela falou, melhor ainda, vamos lá. Ela quis ir numa confeitaria que ela ama, segue no Instagram e come os doces, e a gente passou a tarde comendo doces. Misericórdia. Haja caminhada e academia essa semana, comemos muito doce. Quando as minhas filhas eram menores, eu me lembro de, por exemplo, experiências de eu estar na sala de casa e elas estarem no mesmo cômodo da casa que eu, mas completamente distraídas da minha presença. E muitas vezes eu queria tê-las pertinho de mim ali, sentá-las do meu lado, fazer um cafuné, colocar no meu colo, abraçar e conversar, mas elas estavam ali, para lá e para cá, fazendo as coisas delas, distraídas com as coisas delas. Ou seja, elas estavam no mesmo lugar que eu estava, mas não necessariamente estavam conscientes da minha presença, ou interagindo, se relacionando com a minha presença. Então você pode estar na igreja durante um culto, você sabe disso. Deus está no culto. O Senhor está no lugar onde nós nos reunimos para louvá-lo e adorá-lo. Mas você pode estar aqui apenas de corpo presente, não necessariamente conectado à presença dEle. Nós somos chamados, meus irmãos, a nos encontrarmos, e o encontro que Jesus quer ter conosco, o convite de Jesus para que você se encontre com Ele é pessoal. E nós temos que ter cuidado, porque o que o texto está dizendo aqui é que nós podemos estar muito perto, mas não termos os olhos abertos para reconhecê-lo, para saber quem é o Senhor, não é? E aí, às vezes você vai estar distraído mesmo, eu entendo. Eu, às vezes, tenho que fazer muito esforço para me concentrar no culto, não é? Me concentrar em Jesus, na presença dEle. Às vezes eu tive uma semana difícil, você também tem, eu sei disso. E é difícil a gente se concentrar. Mas aí que entra o período de louvor e a beleza dele. Sabe por quê? Porque ele é um recurso facilitador para você. Você chega aqui distraído, então vem uma canção, vem uma poesia linda naquela canção, uma melodia maravilhosa, e tudo isso, a arte vai ajudando você, vai trazendo você para esse lugar onde você começa, por exemplo, através das canções. Nós cantamos hoje numa primeira canção, sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, o meu desejo é vem reinar de novo em mim. As canções começam a desenhar a grandeza de Deus diante dos nossos olhos. Não é verdade? Eu me lembro do Salmo 95, quando o salmista começa a dizer sobre a grandeza do Senhor. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Ele é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Dele são as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez. Ou seja, Deus vai sendo desenhado para nós,
numa canção, e a partir de que uma imagem vai sendo construída, você começa a adorar, quase como quem pode ver o Senhor, que é o Criador, o Rei sobre todas essas coisas. Vocês estão entendendo como o período de louvor é um recurso facilitador para você, para nós, não é? Agora, é só dentro do culto e do período de louvor que você pode adorar? É claro que não, não é? O louvor e a adoração é muito mais abrangente do que isso, é sua vida, é sua obediência, é o seu serviço e assim por diante, não é? Nós sabemos disso. Porém, veja só, se aqui, com todos esses recursos facilitadores oferecidos para você ter um encontro e uma experiência com Jesus, se aqui você não consegue, eu desconfio que em outros lugares você também não consegue, não é verdade? Você já não viu as pessoas dizendo assim: eu não dependo do culto, a adoração ali o importante é o meu lugar secreto, o importante é a minha vida e etc. Meus irmãos, tudo é um transbordar da nossa vida de adoração, tudo que nós fazemos. Nós não somos chamados por Jesus para fazer coisas, nós somos chamados por Jesus para estar com Ele. O fazer coisas é uma consequência de estar com Ele. Porque ao estarmos com Ele, nós nos identificamos com um coração missionário de Jesus e nós vamos fazer coisas naturalmente. Agora, se o fazer coisas não está ligado a uma experiência de encontro pessoal com Jesus, para Jesus não faz sentido, porque primeiro Ele nos chama para estar com Ele. Estar com Ele. E de novo, as músicas aqui não são apenas musiquinhas para esquentar o povo. É um recurso facilitador para que você possa ter uma verdadeira experiência de louvor e adoração, de elogiar ao Senhor e render-se a Ele outra vez, através das orações cantadas. Esse é o diferencial de uma música congregacional, como nós cantamos aqui. Na Vineyard nós sempre queremos fazer canções que são orações que nós cantamos, ou seja, nós estamos falando com Ele através das canções. Nós a oramos juntos, sempre juntos. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que eu acho muito interessante quando a narrativa diz que Jesus, quando eles estavam chegando perto do povoado que era o seu destino, Ele caminhou mais à frente como se quem quisesse se afastar e ir embora. Nós nunca vamos saber exatamente a razão de Jesus ter feito isso. Mas, o que os discípulos fizeram? Eles insistiram. Mas Jesus, fica conosco. Jesus, fica mais um pouco conosco. Eles mesmos, depois da experiência de reconhecer a Jesus, disseram que havia algo aquecendo, queimando em seus corações, enquanto Jesus estava falando com eles. Talvez por causa disso, se fosse um visitante qualquer, eles deixariam embora, mas talvez porque eles haviam sido tocados pela presença e pela voz de Jesus, disseram: Jesus não, eles ainda não sabiam que era Jesus, né? Eles disseram para Jesus: fique conosco mais um pouco. E Jesus parece que olha para trás e volta e fica. Se eles não tivessem feito isso, se eles não tivessem insistido, eu não sei, você também não sabe, mas talvez eles teriam perdido a oportunidade e a experiência de terem os seus olhos abertos para reconhecer quem é Jesus. É porque eles insistiram que Jesus voltou, sentou-se à mesa, partiu o pão, dividiu com eles, e então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos insistir com a presença de Jesus, em estar perto dele,
em desejá-lo perto de nós. Essa é a nossa persistência em louvá-lo e adorá-lo. É dizer para Ele: fica conosco um pouco mais, Jesus. Fica um pouco mais perto de nós. Vamos ter essa experiência na mesa juntos. E eu soube que vocês estão, não é para começar agora uma temporada de oração e jejum. Eu quero dizer para vocês que esse é um caminho maravilhoso. Porque não que vocês vão através disso merecer ou conquistar alguma coisa, ou Deus vai achar que vocês são mais especiais por causa disso. É óbvio que não. Mas essas são maneiras de nós insistirmos, como esses discípulos, dizendo: Jesus, fica mais conosco aqui. Fica mais, como eu preciso, como eu quero o Senhor muito perto de mim. E eu não sei quanto a vocês, mas eu percebo que nas Escrituras existe uma relação misteriosa entre o nosso desejo, fome e sede pela presença de Jesus e a manifestação dessa presença entre nós. À medida que nós clamamos e demonstramos nosso coração quebrantado e contrito, que reconhece que precisa do Senhor, eu acho que esse é o ponto de partida para a adoração e o louvor, cheio de profundidade, vitalidade, a consciência do seu coração do quanto você precisa dele. Aquele que não precisa, ou que pensa que não precisa, se distrai, se dispersa, não busca, não bate, não pede. Aquele que está consciente, quase desesperado pela presença de Jesus, porque sabe quem é sem Jesus, sabe o que é capaz sem Jesus, é aquele que está clamando todos os dias, batendo todos os dias, em cada oportunidade que tem, esperando que Jesus venha. Então eles insistem, Jesus volta e abre os seus olhos para que eles possam reconhecer. E isso é lindo também, porque nesse texto, reconhecer a Jesus está mais ligado à presença física, a pessoa de Jesus, a aparência de Jesus. Mas quando Jesus abre os nossos olhos hoje, quando nós estamos hoje insistindo, batendo, querendo estar com Ele, Ele abre os nossos olhos para enxergar, para que nós o enxerguemos quem Ele é para nós, na nossa vida, na nossa história. Talvez uma revelação de quem Ele é, que cabe exatamente no momento da nossa vida que nós estamos precisando. E Jesus é tudo isso. Jesus é cura, Jesus é perdão dos pecados, Jesus é consolo, Jesus é alívio, Jesus é sabedoria, Jesus é conselho. Então quantas vezes você vai vir aqui para adorar e louvar a Jesus, e vai insistir para que Ele esteja com você, e Ele vai vir abrir os seus olhos, e você vai vê-lo exatamente como você precisa. Porque Ele vai ter todo o prazer e a alegria de abrir os seus olhos para se revelar diante da sua ansiedade, diante da sua preocupação, diante da sua enfermidade. Ele vem como pastor das nossas almas, não é? E por fim, o texto diz que eles estavam indo para esse povoado, distante de Jerusalém, mas depois de uma experiência de encontro com Jesus, o que eles fazem? Eles voltam. Voltam para onde? Para Jerusalém. Lugar onde Jesus queria que os discípulos estivessem. Eles voltam para o centro da vontade de Deus para a vida deles. Isso é maravilhoso. Os nossos encontros com Jesus, as nossas experiências de encontro com Jesus.
elas sempre vão nos realinhar com os propósitos originais de Deus para a nossa vida. Isso é tudo que nós esperamos e queremos, não é verdade? Sem encontros com Jesus, você pode estar perdido, meu irmão, caminhando numa direção que não é a direção de Deus para a sua vida. Mas, se você tiver encontros transformadores, experiências vivas, Jesus está vivo, meu irmão. Jesus está aqui. Jesus continua falando. Jesus continua fazendo esse tipo de coisa entre nós. Se você tiver uma experiência real com Jesus, eu acredito, você sempre será apontado novamente para os projetos originais dele para você e vai voltar para o lugar onde ele espera que você esteja. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria cantar uma última canção. Queria convidar a equipe de louvor de volta. Nós vamos cantar juntos. Eu soube que vocês cantam essa canção aqui. Ela se chama Tua Voz. Antes de cantá-la, enquanto os meninos se arrumam, eu vou contar uma breve história sobre essa música. Eu escrevi essa música há mais ou menos uns 15 anos atrás. E nesse período, eu tive um problema sério na minha voz. E eu fiquei incapacitado de cantar um bom tempo. E eu me lembro que a Vineyard tem muitas músicas que são traduções. A Vineyard é uma igreja internacional. E muitas músicas que nós gravamos, elas são versões da Vineyard dos Estados Unidos, que tem muito mais história e anos de existência do que a Vineyard no Brasil. Mas aos poucos nós começamos a nos arriscar em escrever canções também, e Tua Voz é uma delas. E foi o primeiro CD da Vineyard que tinha como título o nome de uma canção que era uma composição nacional. Nós gravamos um CD chamado Tua Voz, e essa música era tema, mas a minha voz estava quebrada, não estava funcionando. E eu me lembro que eu fiquei super triste, frustrado, porque o CD ia ser gravado de qualquer maneira, mas eu não ia conseguir cantar. O que aconteceu? O produtor já marcou o dia da gravação, e eu fui lá para ele e falei assim, deixa eu tentar. Ele disse, Fabiano, você está sem condição. Aí eu falei, mas deixa eu tentar, né? No pior das hipóteses não vai dar certo, e você coloca outro. Ele falou, tudo bem. Aí eu fui orar. Esses momentos a gente fica crente, né, meu? Foi uma das épocas que eu fiquei mais crente na minha vida. Orei, jejuei, busquei a Deus, etc. E aí fui para o dia da gravação. O dia que eu estava lá na gravação, ele me deixou no estúdio, coloquei o meu fone, soltou a trilha, né, instrumental. Quando eu cantei a primeira frase, ele falou, não, para. Fabiano, você não tem condição, me desculpa. E aí eu comecei a chorar, porque eu tinha levado para aquele estúdio muita esperança de que Deus pudesse operar uma cura, um milagre. Eu comecei a chorar, e um choro muito dolorido. E eu dizia dentro do meu coração para Deus, Deus, não é justo. Não é justo o que está acontecendo comigo. É uma oração muito ruim de se fazer, mas que ela se passa no nosso coração quando a gente está enfrentando grandes tempestades, não é verdade? E eu chorei por uns 5, 10 minutos, e depois eu fui para o banheiro do estúdio, passar uma água no rosto que estava desfigurado, de tanto que eu chorei. E aí quando eu olhei no reflexo, no espelho, eu senti o Espírito Santo enchendo aquele banheiro, aquele lugar que eu estava com a presença dele. E eu senti que de alguma maneira ele ia falar comigo. E eu fiquei parado olhando para o meu reflexo. E eu senti o Espírito dizer lá no fundo do meu coração o seguinte: Fabiano, você quer saber o que é justo?
E eu engoli seco, porque eu conheço a palavra, você também conhece. Você sabe que se o nosso relacionamento com Deus... Porque eu não percebi, senti, ouvi mais nada. Foi só isso que eu senti que o Espírito Santo disse ao meu coração. Você quer saber o que é justo? Eu me lembrei da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que se a nossa relação com Ele fosse baseada em justiça, nem vivo eu estaria naquele momento. Então eu deveria ser grato a Deus naquele momento, simplesmente por estar vivo. Bom, Deus não me curou, Ele não me respondeu, porque eu estava enfrentando aquele problema, que até hoje, inclusive, eu lido com ele. Eu não fui curado, é um problema que não tem cura. Eu administro melhor hoje, depois de tanto tempo. Mas eu não tive nenhuma resposta. Mas naquele dia, eu voltei para casa com um sorriso, feliz. E a voz do Senhor, que eu tanto esperava ouvir, não que eu gostaria de ouvir, mas que eu precisava ouvir, manifestou-se ao meu coração e eu fui moldado. É o que essa canção diz. Eu fui moldado a um pouco mais parecido com o meu mestre, com o meu Senhor Jesus, a uma vida de completa submissão ao Pai.